Olá, meu nome é Maria Janaína, eu sou aluna de iniciação científica da Universidade Cruzeiro do Sul, sou orientada pela professora doutora Renata Gurgel e o título do meu trabalho é Alterações Metabólicas de Linfócitos na Obesidade. A obesidade é uma condição caracterizada pelo excesso de tecido adiposo no organismo, geralmente é causada por um desequilíbrio entre consumo e gasto energético, e o aumento do tecido adiposo gera uma diminuição na secreção de adipocinas anti-inflamatórias e o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. A persistência desse quadro gera uma condição de inflamação crônica no organismo e, consequentemente, o desequilíbrio do sistema imune. A leptina é um fator determinante nesse contexto, ela é produzida principalmente no tecido adiposo branco e atua na regulação do apetite, da secreção de insulina e do volume de tecido adiposo. As suas concentrações tendem a aumentar em condições de sobrepeso e obesidade, porém, ao mesmo tempo, ocorre uma redução da sinalização desse hormônio no sistema nervoso central, trazendo uma condição de resistência à ação da leptina e, consequentemente, reduzindo seus efeitos positivos. A leptina tem influência direta sobre os linfócitos, pois eles expressam a forma longa do receptor da leptina, e dessa forma ela promove uma maior polarização de linfócitos para um perfil TH1 e uma maior resposta e proliferação de linfócitos TH17. Os linfócitos são células que possuem um alto volume de proliferação e, por conta disso, utilizam altos níveis de glicose e glutamina. Sendo assim, a via glicolítica é uma via muito importante para a função dessas células e também está relacionada com a produção de citocinas inflamatórias. A nossa hipótese inicial é de que, em indivíduos obesos, ocorre uma maior polarização de linfócitos para perfis TH1 e TH17, que são pró-inflamatórios, e que essa polarização estaria acompanhada por um aumento na atividade da via glicolítica. Muitos estudos ao longo dos anos vêm demonstrando que a elevação da massa de tecido adiposo e o aumento da leptina plasmática geram essa condição de inflamação crônica no organismo e trazem outras complicações, como o aumento do infiltrado leucocitário. Porém, ainda não se sabe se todo esse processo gera alterações no metabolismo dos linfócitos. Então, o objetivo desse estudo é avaliar as alterações que ocorrem nas vias metabólicas de linfócitos de indivíduos obesos frente a estímulos para a diferenciação. Bom, então, inicialmente foram avaliadas 32 amostras de voluntários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde eram 15 eutróficos e 17 obesos. Entre os eutróficos, 8 não apresentaram doenças crônicas e dislipidemias, 2 apresentaram hipertrigliceridemia e 5 apresentaram resistência à insulina. E dentre os obesos, 6 não apresentaram doenças crônicas e dislipidemias, 11 apresentaram resistência à insulina e destes, 4 apresentaram hipertrigliceridemia. Após a coleta de sangue, nós realizamos a separação do plasma e utilizamos o reagente Stopak para a separação dos componentes celulares, onde nós retiramos as células mononucleares e as incubamos. Nesta etapa, os monócitos aderem à garrafa, enquanto os linfócitos permanecem no sobrenadante. Então, após a obtenção dos linfócitos, nós realizamos a contagem na câmara de Neubauer e o congelamento dessas amostras. Seguimos então para a dosagem de leptina, que foi feita através do método de ELISA, utilizando amostras de plasma. Então, inicialmente, nós adicionamos o anticorpo de captura. Essa placa ficou incubada durante 12 horas e, posteriormente, nós adicionamos a curva padrão de leptina e a amostra, adicionamos o anticorpo de detecção conjugado com a enzima peroxidase, adicionamos o substrato da enzima para promover a detecção, por fim, adicionamos a solução STOP, e essa placa foi inserida no espectrofotômetro para análise de absorbância a 450 nanômetros. O experimento de dosagem de leptina demonstrou que os indivíduos obesos apresentaram níveis de leptina 3,9 vezes maiores quando comparado ao grupo eutrófico. Para avaliação do perfil de linfócitos, foi feito um grupo controle e um grupo estimulado com PMA e ionomicina, e acrescido de Golgi Stop por 12 horas. Posteriormente, nós realizamos a fixação e permeabilização dessas células e realizamos a incubação com os anticorpos anti-CD4, anti-L4, anti-L17 e anti-interferon gama, e a leitura no citômetro de fluxo. Através desse experimento, nós conseguimos observar que em indivíduos obesos houve uma maior polarização de linfócitos para perfis TH1 e TH17 na condição estimulada, quando comparado ao grupo eutrófico. Já para TH2, que é um perfil anti-inflamatório, não foram observadas diferenças significativas. Para o ensaio de captação de glicose, foi feito um grupo controle e um grupo estimulado com PMA e ionomicina. Essa placa ficou incubada por 12 horas e, posteriormente, nós incubamos os linfócitos com o 2-NBDG, que é o análogo da glicose, e foi feita a leitura no citômetro de fluxo. Nossos resultados de avaliação de captação de glicose não demonstraram diferenças significativas entre os grupos eutrófico e obeso, tanto na condição basal como na condição estimulada. Para a determinação da expressão gênica, inicialmente nós realizamos a extração de RNA das células isoladas em reagente Trisol.
Posteriormente, nós realizamos a síntese de cDNA através de 1 micrograma de RNA total extraído, e com o cDNA obtido, nós realizamos a PCR em tempo real, onde nós preparamos um mix com os reagentes CyberGreen, os primers Sense e Antisense, a amostra de cDNA e a água DPEC, e fizemos a análise através do QuantStudio. Nossos resultados demonstraram um aumento na expressão gênica do transportador de glicose, GLUT1, da enzima acetil-CoA-oxidase e do fator de transcrição RIF1-alfa em indivíduos obesos, quando comparado aos indivíduos eutróficos, sendo que para RIF1-alfa foi observada uma expressão 3 vezes maior nesta população. Para análise de produção de lactato, nós preparamos uma solução utilizando 1/5 de tampão citrato e 4/5 de tampão LDH e as amostras tratadas com concanavalina A. Essa placa foi preparada e incubada por 5 minutos e lida no espectrofotômetro. Nesta técnica, a determinação da absorvância acontece através da formação de NADH a 340 nanômetros. O resultado desse experimento demonstrou o aumento da produção de lactato em indivíduos obesos quando comparado aos indivíduos eutróficos. Aqui nós realizamos a avaliação da atividade enzimática de citrato sintase, que é uma enzima que participa do ciclo de Krebs. Então aqui eu trouxe o princípio da reação que nós fizemos, onde a citrato sintase proveniente da nossa amostra catalisa a reação entre acetil-CoA e oxaloacetato, e a hidrólise de acetil-CoA gera CoA com o grupo tiol, que reage com o sensor DTNB e forma o TNB, possibilitando a medição de absorvância a 412 nanômetros. Então, para a realização desse experimento, inicialmente nós preparamos uma solução com os reagentes indicados, adicionamos a placa contendo as amostras de linfócitos e realizamos a leitura no espectrofotômetro. O resultado desse experimento demonstrou o aumento da atividade de citrato sintase em indivíduos eutróficos quando comparado ao grupo obeso. Então, até o momento, nós concluímos que, de fato, existe uma maior concentração de leptina expressa em amostras de voluntários obesos e que os linfócitos, nesse contexto, estão mais propensos a se diferenciar para células com perfil TH1 e TH17, que são pró-inflamatórios. Nossas análises demonstraram que indivíduos obesos e eutróficos possuem características metabólicas diferentes, e mesmo não obtendo diferença significativa em relação à captação de glicose, os experimentos de expressão gênica, análise de produção de lactato e atividade enzimática demonstraram que os linfócitos de indivíduos obesos demandam mais energia. Essas alterações metabólicas podem estar contribuindo para o quadro pró-inflamatório que é característico da condição de obesidade. Por fim, eu gostaria de deixar alguns agradecimentos especiais, então, inicialmente à minha orientadora, a professora doutora Renata Gorjão, ao meu orientador Vinícius Leonardo Souza Diniz, ao professor doutor Diego Ribeiro, à nossa assessora técnica científica, doutora Maria Elizabeth, à Polícia Militar do Estado de São Paulo e às agências de fomento, FAPESP, CAP, CNPq e à Universidade Cruzeiro do Sul. Muito obrigada pela oportunidade.